Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Vinícius novamente, estudante de Geografia do Instituto Federal de Poços de Caldas e bolsista do PIBID. E hoje eu vou auxiliar vocês na semana 6 do PET 3, é a última semana, primeiro ano aí então. Vocês encontram lá na página 142 do PET. E o tema de hoje é mudança climática e aquecimento global. Bom, em todas essas 5 aulas que vocês tiveram comigo e com a Daíse, em algum momento, eu e ela tocamos em algumas dessas duas terminologias, mudança climática e aquecimento global. Mas o que exatamente elas são é o que a gente vai ver nessa aula. Como são assuntos que são bem complexos, a gente aqui nessa aula vai dar uma passada por cima de forma geral para que vocês consigam ter aí uma ideia do que essas terminologias significam de fato. Bom, mas para a gente entender o que é aquecimento global, e, consequentemente, mudança climática, a gente tem que entender o que é efeito estufa. Mas o que é uma estufa? Né? É uma estrutura, aí, geralmente feita de vidro, onde o ambiente dentro dela é mais quente que o ambiente de fora. E o efeito estufa, quando a gente fala da Terra, funciona da mesma forma. Por quê? O Sol ele vai mandar radiação solar, raios solares, e quando ele chega na Terra, parte vai ser refletida de volta pela atmosfera, vai voltar para o espaço, quando bate na atmosfera, por assim dizer. Parte vai conseguir atravessar e vai chegar até a superfície da Terra. Dessa energia que chega da superfície, parte vai acabar retornando novamente, mas parte é absorvida pela Terra. Essa parte que é absorvida, ela vai ser emitida e quando ela é emitida, ela vai ser absorvida pelos gases da atmosfera, gás carbônico, e também pelas nuvens. E outra parte realmente acaba conseguindo voltar para o espaço. Então o efeito estufa é isso. É parte da radiação solar ficando presa na Terra. Isso, o que isso acarreta? Isso acarreta num aquecimento da Terra. Mas, como eu disse, de forma natural. O efeito estufa, então, numa definição, ele é um fenômeno natural, mas ele é agravado pela ação humana. E aqui a gente tem, então, o aquecimento global. Bom, o que acarreta, né? O que faz o efeito estufa gerar o aquecimento global? Que tipo de atividades, né, humanas acabam acarretando nisso? É, indústria acaba elevando o nível de carbono a um nível muito grande. O carbono ele é um dos gases do efeito estufa, ou gases de estufa, que contribuem então para esse efeito. E quando a gente tem uma concentração muito grande, quanto maior a concentração desses gases, mais calor vai ficar preso na Terra e menos calor consegue retornar de volta para o universo. Então isso acarreta no maior aquecimento da Terra. Então daí que vem essa terminologia, aquecimento global. A queima, por exemplo, de combustíveis fósseis, como por exemplo carvão mineral, petróleo, eles são extremamente poluentes, né? Eles são muito poluentes, eles fazem muita fumaça. Então a gente tem gás carbônico, óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, é uma palavra meio complicada, metano também. Esses são aí um dos principais gases de estufa que acabam tendo uma maior concentração na atmosfera devido à atividade humana. E isso justamente acarreta, então, no maior aquecimento da Terra. Então, isso é o aquecimento global. Ele é basicamente então, resultado da ação humana é, acentuando cada vez mais o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, acaba tendo uma concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, acaba havendo uma retenção maior de calor na Terra. Então, o planeta, pouco a pouco, vai se esquentando e acima aí da sua média natural, né, da sua média normal. Aqui, essa tabela, ela mostra é, a temperatura média da Terra crescendo aí dos anos 1890 até os anos 2020. Aqui no cantinho não dá pra ver, mas é 2020 que está escrito. Mas aqui no caso ela vai mostrar até meados aqui de 2010, então provavelmente 2015, provavelmente.
Bom, então a gente vê que de fato tem um crescimento. Aqui a gente tem os graus, né? Ah, é, 1,5 grau negativo, 1 grau negativo, meio grau negativo, meio grau, 1 grau, então marcado em Celsius. E aqui a gente vê o crescimento, está aumentando a temperatura da Terra justamente por conta dessa concentração desses gases de efeito estufa e também concentração e também por conta de outros fenômenos que mais para frente a gente aborda. Mas principal aqui é entender então que a atividade humana, especialmente a queima de combustíveis fósseis e outras atividades muito poluentes, acabam favorecendo essa retenção de calor na Terra. E isso causa o aumento da temperatura média da Terra. E o que isso vai acabar gerando? Mostrando aqui, né, esses próximos slides, eles na verdade eram um vídeo. Eu não consegui colocar o vídeo aqui para vocês, então eu tirei prints dele, alguns prints, e eles estão mostrando a passagem dos anos desde 1880 até ali mais ou menos 2015. Então eu vou passar, onde está azul significa que a temperatura está baixa, onde está vermelho, laranja, significa que a temperatura está alta. Então vamos ver aí. Então prestem aí atenção, né? Vamos ver aí como que a temperatura aumenta. Eu vou passar aqui, aí vocês olham. Voltando, 1880, 1943, 2000 e 2014 até 2018. Então a gente tem áreas que antes eram muito frias esquentando. E qual é o problema disso? A gente vai ter então mudanças no clima, mudanças na vida mesmo. Então, algumas das consequências, né, do aquecimento global. Concentração de dióxido de carbono acima dos últimos 2 milhões de anos, pelo menos. Ou seja, agora a gente tem uma concentração de carbono que está muito maior do que antes. A gente tem recuo glacial sem paralelo nos últimos 2 mil anos, ou seja, é uma diminuição do gelo da Terra. Então ali, por exemplo, do Polo Norte, do Ártico, a gente teve uma diminuição muito grande daquela massa de gelo, né? Nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. E o que isso acarreta? Isso eleva o nível do mar. Última década mais quente do que qualquer outro período dos últimos 125 mil anos. O nível do mar aumenta cada vez mais, né? Quando comparado aos últimos anos, é o que eu disse, porque quando o gelo derrete, para onde vai essa água? Vai para o mar. A gente tem aqui então uma diminuição da cobertura de gelo do Ártico. A gente tem um aquecimento do oceano cada vez mais rápido e, consequentemente, a gente vai ter uma acidificação do oceano que vai acabar destruindo os corais, que são muito importantes aí na vida do oceano e também tem outras influências aí. Outras consequências. A imagem aqui ficou muito ruim, perdão, mas eu consigo ler, então vou ler aqui para vocês. Tá em inglês, mas eu vou traduzir. Basicamente, esse aquecimento da Terra vai provocar mudanças nos regimes de chuva e também de neve. Então você vai ter, em períodos que não são comuns, chuvas muito fortes ou nevascas muito fortes, né, nos lugares mais frios. Você vai ter uma mudança na migração animal e também no ciclo de vida. Você vai ter uma temperatura muito alta e as chamadas ilhas de calor, porque cidade, né? A cidade ela é de ferro, ela é de concreto, ela é de cimento, ela é de asfalto. E isso armazena muito calor. Então, vocês podem ver que dentro de uma cidade é muito mais quente quando comparado à zona rural, por exemplo, ou um lugar mais arborizado. Por conta do aquecimento da terra, a gente vai ter aí períodos maiores de seca e, consequentemente, também de incêndios. Vai ter muito mais incêndios, queimadas, etc. Aqui a gente vai ter menos neve e, consequentemente também menos gelo. A gente vai ter uma diminuição do permafrost. A gente vai ter a questão aqui do permafrost. Permafrost é o solo congelado. A gente tem uma diminuição dele.
A gente tem também uma mudança no ciclo de vida das plantas, né, da fauna e da flora aqui. A fauna é animal, então, como eu já disse aqui, mudanças no ciclo de vida animal. E aqui a gente tem mudanças no ciclo de vida das plantas. O aquecimento do oceano e também o aumento do nível do mar. Então, por exemplo, atualmente, onde a gente tem a praia, onde nós temos praias, com o passar dos anos, o nível do mar pode aumentar e diminuir o tamanho dessa praia, por exemplo. Ou até mesmo chegar nas cidades que estão aí no litoral, por exemplo. Então tem não só consequências ao meio ambiente, mas tem também consequências socioeconômicas aí, né, para o ser humano. E a gente tem a destruição dos corais, como eu disse. Bom, e quais são as medidas aí para enfrentar o aquecimento global? O que pode se fazer para evitar ele? Não evitar, mas diminuir a sua influência, né? Os seus problemas, as suas consequências. Bom, na semana 4, que foi eu que dei aula com vocês, sobre conferências internacionais de meio ambiente, eu conversei sobre dois protocolos que eles estão muito conectados ao que é o aquecimento global. O Protocolo de Kyoto, de 1997, cujo objetivo dele é a redução da emissão de gases do efeito estufa em até 5,2% quando comparado ao ano anterior. E também o Acordo de Paris, cujo objetivo é manter o aumento da temperatura média da Terra abaixo de 2 graus. Ou seja, a gente tem aqui dois protocolos, dois acordos que têm aí uma influência direta, uma ação direta no enfrentamento ao aquecimento global. Mas isso aqui é das grandes organizações, né? Dos países. Se você quer saber mais sobre eles, eu recomendo vocês verem a aula da semana 4, ou reverem aqui no caso, porque eu comento bem mais sobre cada um deles, especialmente o Acordo de Paris, que como é um dos mais atuais, ou mais atual, ele acaba sendo mais importante aqui de se compreender. Não que os outros não sejam, mas ele acaba sendo mais, porque ele ainda está em vigor. Mas o que a população geral, né, a população civil, a população comum, por assim dizer, pode fazer? São pequenas coisas, mas quando pequenas coisas são somadas, acabam ficando maiores. Então, por exemplo, evitar o desperdício, evitar o consumo excessivo, prezar mais pelo transporte coletivo, então, por exemplo, por ônibus, já que um ônibus vai carregar 50 pessoas e vai evitar que 50 carros estejam na rua. Além disso, toda a questão também de reciclagem, reutilização dos materiais, etc. Então, a gente tem esse papel por parte dos países, no geral, mas isso não quer dizer que a população comum também não possa fazer a sua parte. Como eu disse, são coisas pequenas, mas quando somadas, acabam aí tendo uma boa influência. E vindo aqui para o PET, na página 143, se não me engano, isso, 143, aqui no PET eles dão um gráfico onde a gente tem uma média de aquecimento global em graus Celsius projetada até os anos 2100. Essa primeira barra, essa barra mais escura, é caso os países não agirem, se os países não agirem contra o aquecimento global. Então aqui a gente tem um marco zero, né, de 1,5 grau. Se os países não agirem, até 2100 a temperatura média da Terra vai ser de 4,5 graus. Se os países seguirem as políticas atuais, então se eles seguirem esses acordos, por exemplo, até então 2100 a gente tem a temperatura média da Terra em 3,5 graus. E se eles basearem então nas promessas atuais, que não necessariamente ainda estão em vigência, até 2100 a gente tem a temperatura média da Terra em 2,9 graus. Então essa é a importância de agir, buscar aí ações que visam aplacar ou abaixar um pouco as consequências do aquecimento global. Por quê? Quando você aquece a Terra, você vai estar modificando toda a dinâmica climática. Você vai estar interferindo na dinâmica da vida.
porque a Terra ela tem uma própria dinâmica, uma dinâmica que é natural dela. Então, quando você interfere, você vai estar afetando diversos outros fatores. Você vai estar afetando, como eu já disse, a vida animal, da, a vida das plantas, você vai estar afetando a própria vida humana. Então, não somente nos aspectos ambientais, né? Você vai estar afetando, no caso do ser humano, em aspectos também sociais e também políticos e também econômicos. Bom, então, sobre mais importante a respeito de mudanças climáticas e também de aquecimento global, é isso. E eu vou conversar com vocês agora um pouco dos assuntos que estão ali nas atividades, né? Vou conversar com vocês sobre as atividades do PET, que vocês encontram aqui ainda na página 143. Na atividade 1, o que você poderia fazer para colaborar aí na redução do aquecimento global, na redução do lançamento desses gases que acentuam ainda mais a atuação, né, do efeito estufa e que gera um aquecimento global. O que você faria, por exemplo, na sua família? O que essa família poderia fazer? O que o seu bairro poderia fazer? Pensem nisso e escreva aqui nas suas próprias palavras mesmo. 1, 2, 3 exemplos está ótimo. Na atividade 2, eles mostram aqui um gráfico com os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo. Então, o maior emissor, de acordo com esse gráfico, é a China. Depois os Estados Unidos, depois os países da União Europeia. A União Europeia, ali no caso a Europa, tá? Os países da Europa. A Índia, a Rússia, o Japão. Então, são países maiores, são países mais desenvolvidos ou, no caso aqui da Índia, países mais populosos, né? Porque quanto maior a população, mais poluição você vai ter. Quanto maior o desenvolvimento de um país, mais rápido ele vai estar ali para ter indústrias que acabam aí acarretando em maior emissão dos gases de efeito estufa. E qual é a pergunta? A questão 2. O que se pode concluir em relação ao ranqueamento dos maiores emissores de gás carbônico? Então, o que você conclui olhando esse gráfico? Sobre as características desses principais países aí que emitem esses gases de efeito estufa. A questão 3 é para você assinalar a melhor alternativa que define o efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, qual a alternativa que representa melhor isso? Eu comentei isso ali dentro da aula mesmo. Tudo que está aqui nas atividades eu já comentei. Então, voltem aí no vídeo, revejam o vídeo com calma, leiam o PET. Qualquer dúvida, vocês perguntam aos seus professores, que eles vão estar ali para poder ajudar mesmo. E a questão 4, que é a última, a gente vai ter aqui um texto de Francisco Mendonça, falando aí sobre, de uma forma mais técnica, com termos mais técnicos, a respeito do efeito estufa, do aquecimento global. Então aqui ele vai estar citando algumas terminologias como troposfera, tropopause, estratosfera, que são camadas da atmosfera. Mas aqui no sentido mais geral ele vai estar falando como que funciona a maior retenção de calor da Terra, né? Aqui na Terra, que acaba influenciando aí no aquecimento global. Então, a partir aí da leitura do texto, leiam com calma, porque o texto pode acabar não sendo tão fácil. Vocês vão assinalar a alternativa correta que aborda aí o que o texto aborda, o que se pode concluir a respeito do efeito estufa e da intensificação da sua atuação. E então foi isso. A aula 6 termina aqui, o PET 3 também termina aqui. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado de acompanhar eu e a Daís ajudando vocês, tentando ajudar vocês na compreensão das temáticas que o PET aborda. E a gente se vê numa próxima vez. E muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, contatem os seus professores que estão ali à disposição para ajudar vocês. Até!